Boa tarde, bem-vindos a todos e a todas que estão nos acompanhando hoje nessa sessão paralela sobre produção de gás offshore no Brasil, principais desafios. Sou Sylvie Dapote, diretora executiva de gás natural do IBP, e é com muito prazer que eu recebi o convite para moderar essa sessão que trata de um assunto muito relevante para a indústria de gás no Brasil. E tem sido abordado frequentemente, ultimamente, nas mídias, mas nem sempre com conhecimento detalhado das diferentes facetas do problema. Sabemos que no novo contexto regulatório do mercado de gás brasileiro, há muitas expectativas no aumento da produção doméstica, e em particular da produção offshore e da produção do pré-sal, como principal fonte para o aumento esperado no consumo de gás. Nessa sessão, então, buscaremos entender os desafios para a implementação dos projetos de produção de gás natural offshore, desafios que incluem o fato das reservas se encontrarem em águas profundas e ultraprofundas, conteúdo de CO2, distância da costa e necessidade de dutos longos e custosos de escoamento, área extensa de cobertura de reservatório, entre outros, né? Mas, além dos desafios técnicos, também há desafios econômicos, tendo em vista que esses projetos são geralmente projetos de grande porte, que têm potencial de injetar volumes muito importantes de gás num mercado que ainda é de dimensões pequenas. E isso leva a desafios importantes nas estratégias de monetização de gás, que devem ser consideradas pelas operadoras nas decisões de investimento. Faço um exemplo aqui. Um duto como o Rota 3, que levará 20 milhões de metros cúbicos de gás quando completamente operacional, ele representa praticamente a metade do mercado hoje de gás industrial. Então, estamos no Brasil numa situação bem diferente que nos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, onde cada novo projeto de gás offshore é uma gota de água, uma gota de gás, né, frente ao grande mercado no qual se insere. Bem, então, para discutir esse tema, estarei acompanhada por 3 panelistas com extensa experiência na indústria do petróleo e gás. Começando com Osvaldo Pedrosa, é consultor e professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Ao longo da vida profissional, atuou na indústria de gás, tendo sido 25 anos no CEMPES da Petrobras e, posteriormente, em outras instituições, como a ANP, a Unip, e na direção de empresas petrolíferas, como a Horizônia Petróleo, Potióleo, HRT e PPSA. Atua também como professor de engenharia em várias universidades brasileiras e dos Estados Unidos, e é engenheiro mecânico, possui mestrado e doutorado em engenharia do petróleo pela Stanford University. Está conosco também Tiago Homem, que é gerente executivo da divisão de reservatórios da Petrobras desde 2019, e antes disso atuou como gerente geral de competências técnicas dos campos do pré-sal e como gerente de reservatórios das áreas de Tupi, Iracema e Ara. Tiago entrou na Petrobras em 2005 como engenheiro de reservatórios e anteriormente atuou como engenheiro civil no setor público. Possui bacharelato e mestrado em engenharia civil, pós-graduação em engenharia do petróleo pela Universidade Federal de Bahia, pós-graduação em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. E, por fim, Alexandre Cerqueira lidera a área de assuntos regulatórios para a Shell Energia, ou Shell Energy, desculpe, novas energias na América do Sul. Alexandre é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem pós-graduação em Administração de Empresas e Economia da Energia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalha na Shell desde 1990, na Royal Dutch Shell, na época, atuando nos setores downstream, upstream e gás energia, e tendo desempenhado várias funções relacionadas ao planejamento, gestão financeira, gerenciamento de projeto, desenvolvimento de novos negócios, governança de joint venture, entre outros. Bem, eu vou começar com uma primeira pergunta ao Osvaldo, se me permite. Osvaldo, você já preparou projeções de produção
perspectivas de produção bruta e líquida de gás natural para os próximos 10 anos para o IBP. Inclusive, eu vi e assisti a uma apresentação a respeito na Rio Oil and Gas do ano passado. Qual é a perspectiva para a produção de gás, então, em particular do gás do pré-sal? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão relevante para a indústria do gás no país. Silvio, foi isso mesmo. Em 2019, e se estendeu para 2020 também, eu trabalhei para um projeto do Instituto de Energia da PUC, que tratou da projeção da produção de gás do pré-sal. Na verdade, do Brasil todo, mas nós demos destaque, nesse caso aqui, para a projeção do pré-sal. Então, eu vou aproveitar e colocar na tela essa previsão que foi apresentada na época. Então, basicamente, nós temos aqui, né, a projeção de produção desde 2019 até 2030. Consideramos todos os campos hoje em produção. Na época, ainda se chamava Lula, o campo que hoje é de Tupi, né? E isso não tem muito tempo, né? Tem um pouco menos de 2 anos. Né? E colocamos, então, todos esses campos, seguimos o cronograma de entrada de plataformas da Petrobras, né, que constavam do seu plano quinquenal de negócios, né, 2019, 2023, e assim a gente pôde fazer, aplicando um método apropriado, pôde fazer essa previsão. O que a gente observa que hoje existem 2 grandes rotas que escoam o gás do pré-sal, Rota 1 e Rota 2. Estão escoando cerca de 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Agora, no ano que vem, deverá entrar o Rota 3, aqui indicado, né, que vai levar isso para cerca de 48 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Na nossa previsão, com a entrada de Rota 2, a produção significativa virá de Búzios. Mas, em seguida, com a entrada de outros gasodutos, campos da seção onerosa e dos excedentes da seção onerosa também darão a sua contribuição, como todo o complexo de Berbigão e Sururu. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte: nós consideramos nessa previsão, né, as limitações de disponibilização de gás em face do alto teor de gás carbônico na maioria das áreas com modos de produção do pré-sal. A presença do gás, a necessidade de tratá-lo na plataforma, separá-lo do gás, né, para que possa ser disponibilizado para o mercado, isso faz com que existam limitações para o melhor aproveitamento desse gás, que a necessidade de ter plantas de tratamento e separação e unidades mais potentes de injeção de gás, né, restringe a área, ou melhor, a capacidade de processamento primário de petróleo. E nós, então, levamos isso em consideração. Outro fator também é que esse tipo de plataforma demanda um maior consumo próprio de gás na própria plataforma, portanto, limitando a disponibilização de gás. Mas, e até a entrada do gasoduto Rota 3, nós ainda usamos um redutor desse fator de disponibilização para ajustar a produção prevista à realizada. Né? A partir do Rota 3, nós já não mais fizemos isso. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: que nós estamos partindo da posição, é uma posição clara que eu tenho, de que é sempre possível compatibilizar a necessidade de injeção de gás nos reservatórios do pré-sal
com a disponibilização de gás. Com isso, nós vamos ter sempre um volume expressivo para ser aproveitado no mercado. E as únicas plataformas que nós consideramos aqui nesse estudo como reinjetando todo o gás foi a de Carcará, hoje Bacalhau, né, que o primeiro módulo desenvolvido não tinha nenhum aproveitamento do gás para disponibilizar ao mercado, e também as duas primeiras plataformas de Mero. As outras todas, nós consideraríamos que parte seria reinjetado e parte seria disponibilizado. E eu chamo a atenção para que a questão da reinjeção de gás, ela é necessária. É necessária para descartar o gás contaminado separado na planta e é necessária principalmente para a aplicação da técnica de injeção alternada de água e gás, o método WAG, né? E o que aumenta a recuperação final de petróleo. Mas, em última instância, o que eu queria chamar a atenção é que é possível, sim, compatibilizar injeção para aumento de recuperação e descarte de gás contaminado com a disponibilização para o mercado. Se não for assim, eu não sei como é que o país vai poder aproveitar essa imensa riqueza que é esse gás do pré-sal. Deixar isso para muito tempo depois vai ser, no meu entender, praticamente inviável, pois todos os campos que hoje estão recebendo só gás injetado, né, estiverem depletados, eu acho pouco provável que exista alguma viabilidade para colocá-los em produção no futuro. Silvio, eu acho que para essa pergunta é isso que eu teria que dizer. Osvaldo, não, muito obrigada. Essa é uma introdução excelente para a nossa discussão. E eu queria passar a palavra agora ao Tiago, né, que é o dia a dia do seu trabalho, Tiago, é verificar qual é a melhor estratégia de desenvolvimento e de recuperação dos hidrocarbonetos de um reservatório. É isso, Tiago? Então, eu queria te perguntar, de nos explicar em palavras simples, né, quais são as razões econômicas e técnicas pelas quais se reinjeta o gás, e especialmente pela qual se reinjeta tanto mais gás no pré-sal que em outras bacias. Obrigado, Silvio, pela pergunta. Boa tarde a todos meus colegas aqui do painel e também ao público, à audiência. Eu vou começar respondendo essa pergunta. Alguns slides aqui que eu preparei, queria compartilhar com vocês. E aí eu começo respondendo, falando um pouquinho da demanda do mercado atual. Hoje, em função aí da forte demanda de termoelétrica também, a gente está com uma faixa aí de 90 milhões de metros cúbicos de demanda do mercado. Quando a gente faz um raio-x dessa demanda, a gente vê que a gente consegue cerca de 20 milhões da Bolívia, o gás que vem da Bolívia, 30 milhões a gente está colocando no mercado, colocado no mercado através de GNL, e o restante é entrega de gás dos campos do Brasil, são 40 milhões, sendo que 76% desses 40 milhões vem do pré-sal. E aí a gente consegue perceber como é que está a matriz, digamos assim, de divisão da onde está vindo o gás aqui dos campos do país. Maior parte dele do pré-sal. E o pré-sal tem algumas características importantes, que difere em relação ao que nós temos lá no pós-sal. No pré-sal, os reservatórios são profundos. Então, a gente tem reservatórios aí a mais de 5 mil metros de profundidade, são reservatórios que têm uma alta pressão por conta disso. E por isso, uma das opções muito vantajosas do aproveitamento econômico do gás é justamente a reinjeção desse gás. Porque esse gás, ao encontrar um reservatório com uma pressão mais alta, ele consegue
varrer melhor o óleo que está lá dentro da rocha reservatória, dentro do poro da rocha, e, consequentemente, a gente recuperar, produzir mais petróleo. Então, toda a discussão de gestão do gás, ela passa por isso. É uma avaliação técnico e econômica de como o gás pode ser melhor aproveitado. Então, cada projeto que a gente faz lá no pré-sal, não só a Petrobras, como outros operadores, é feito uma série de aspectos que são considerados para avaliar o que é mais adequado, que nível de reinjeção vai ser necessário. Alguma reinjeção sempre é necessária, por conta que a maioria dos campos do pré-sal ele possui um percentual, a presença de CO2 ali, então esse CO2 ele não pode ser ventilado para a atmosfera, ele precisa ser reinjetado. Então, e o excedente ele pode ser disponibilizado ao mercado, ou ele pode ser reinjetado no reservatório para que a gente possa produzir mais óleo e, consequentemente, gerar mais valor. Então, quando a gente fala em gerar mais valor, maior receita, e, consequentemente, maior valor para a sociedade também, porque vem junto a questão das participações governamentais. Então, todo projeto que a gente faz no pré-sal é avaliado uma série de aspectos. Questão de segurança, impacto ao meio ambiente, produção do petróleo para maximizar a receita. Os investimentos, esse é um ponto bem relevante. O nosso gás, maciçamente, ele vem offshore. São projetos que demandam alto investimento e também com alto tempo de retorno. Depois o Alexandre vai comentar, para isso a gente precisa de uma previsibilidade de longo prazo para conseguir fazer os investimentos necessários para que esse gás consiga, essa monetização desse gás consiga pagar esses altos investimentos que são realizados. Então, esse é um ponto bem relevante também do mercado de gás no país. E, finalmente, a questão aí dos custos operacionais ao longo da vida do projeto. Então, assim, eu trouxe aqui um material só mais técnico, só para todos entenderem como é que é a recuperação do óleo, a depender do tipo de mecanismo que a gente faz da gestão do reservatório. Se a gente não injetar nada, nem água, nem gás, a gente recupera aqui, o que está aqui no gráfico, é a primeira curva, a curva verdinho ali, né? Seria uma produção por depressão, que a gente chama de depressão natural. A gente vai produzindo, a pressão do reservatório vai caindo, e chega um momento que a gente não consegue produzir mais nada porque a pressão do reservatório caiu muito. Tem um outro método, que é o método clássico da indústria, que eu injeto água. Eu injeto água, então essa água ajuda a manter a pressão do reservatório e também varrer o óleo que está dentro do poro da rocha. E, finalmente, tem um método mais avançado, que é a injeção alternada de água e gás, que eu alterno no mesmo poço injetor. Ora eu injeto água, que vai varrer o óleo, ora eu injeto gás, que também varre ainda mais o óleo, ou seja, eu consigo recuperar mais óleo combinando tanto a água quanto o gás. Então, esse aqui é um cenário bem favorável, especialmente quando a gente olha reservatórios aí do pré-sal que tem uma pressão maior, e aí estudos indicam que a gente consegue recuperar de 25% a 30% a mais quando a gente compara com um cenário de gestão de água. Então, só para ilustrar, se via aí os pontos, né? Então, para cada projeto pré-sal, é feito milhares de simulações de comportamento, de nível de injeção que vai ser colocado ali, e se verifica qual é a concepção que traz mais valor para aquele projeto. Então, a decisão é basicamente técnico e econômica. Obrigada, Tiago. Muito, muito importante essa explicação. Então, se você pode me confirmar, em Campos, né, ou no Poçal em geral, se injeta prevalentemente água e não injeção alternada de gás e água. É certo isso? Sim, é correto que os reservatórios são mais rasos, a pressão do reservatório não é tão alta, então a injeção de água a injeção de gás não é tão favorável.
Então, o mecanismo lá, basicamente, na Bacia de Campos, de forma geral, é injeção de água. E aí a água, até pela característica da rocha, ela também tem bons resultados lá na Bacia de Campos. Entendi. Vamos abordar um outro ponto que preocupa bastante quando a gente fala de gás, de produção de gás, é o seguinte: na projeção que o Oswaldo mostrou, mas também em outras projeções, por exemplo, da EPE, mesmo com as altas taxas de reinjeção, a expectativa é que a produção líquida do pré-sal ela pode dobrar ou mais nos próximos 10 anos. A produção, em geral, do Brasil pode dobrar no próximo 10 anos, sabendo que a produção do pré-sal ela vai compensando, né, o declínio das outras bacias. Eu peço que, Alexandre, você... ok, estou me ouvindo em dobro aqui. Não, mas, Alexandre, o que você acha? Existe mercado para absorver tanto gás? Nosso mercado hoje é bastante pequeno. E a segunda pergunta seria: e o que vem primeiro? A infraestrutura para escoar esse gás ou o mercado? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os demais palestrantes, agradecer ao IBP, a Silvio, do IBP, pela oportunidade de contribuir para o debate, trazendo um pouco da visão comercial. De fato, uma vez que identificamos a viabilidade ou a oportunidade de considerar a exportação, o escoamento de gás de uma plataforma para a costa e oferta ao mercado, é necessário observar uma série de condições para dar segurança a este investimento. Como mencionou o Thiago, essa atividade requer um investimento considerável. Então, eu classifico em 3 grandes temas: o primeiro, liquidez de mercado, acesso à infraestrutura e também a consideração de estratégias alternativas de monetização. Eu vou falar rapidamente sobre esses temas para poder responder a sua pergunta, Silvio. Antes, porém, queria mencionar que muito do que eu vou falar aqui, que nós já enfrentamos, né, na consideração, no estudo de oportunidades no Brasil, vai mudar, esperamos todos que mude, em função da implementação do novo mercado de gás, e que, dentre outros aspectos, visa exatamente aumentar a atratividade de projetos de exportação ao mercado, que nós vamos tentar, já estamos tomando medidas para sair de um mercado de estrutura monopolística para um mercado atacadista, em que temos uma oferta por mais de um produtor, para alguns clientes de grande porte e as distribuidoras, e no futuro, se tudo der certo, um mercado realmente competitivo, com um trading ativo e uma grande liquidez. Em termos de liquidez de mercado, então, exatamente um aspecto importante que a gente observa é se vai haver, ou se existe no mercado, em termos de demanda, que é o principal direcionador, espaço para a nova produção que vai ser ofertada, e, importante, se os preços de mercado são suficientes para remunerar os custos envolvidos nessa nova oferta. Então, é preciso observar o balanço e o equilíbrio de preços no mercado. A gente observa no Brasil, né, uma estrutura de custos com o gás do offshore importante, porque, como mencionou também mais uma vez o Thiago, nós estamos falando de aproveitamentos de grande profundidade, muita distância da costa. Então, os custos envolvidos em implementação desses gasodutos requerem escala e, por sua vez, precisamos de unidades de tratamento compatíveis, que também demandam um enorme investimento de capital, cuja
remuneração necessariamente de longo prazo. Então, esse aspecto é bem sensível e muito importante. Em termos de a possibilidade de absorver, aí já endereçando sua primeira pergunta, Silvia, nós vemos no Brasil, na nossa matriz energética, uma participação ainda modesta do gás, com cerca de 12%, dependendo do ano, 11%, 13%, participação do setor elétrico, que tem maior volatilidade, mas é dessa ordem de grandeza, enquanto a média dos países do OCDE é o dobro disso, de 24, 25 para cima. Logicamente, não temos no país demanda para calefação, que é um segmento importante nos países temperados, mas, por outro lado, temos necessidade de refrigeração e, mais uma vez, a oferta de eletricidade pode se beneficiar de uma oferta de gás natural doméstico competitivo. Então, eu acho que há, sim, espaço de crescimento para que um gás competitivo, né, aumente sua participação na matriz, e isso vai requerer investimentos, não só nessa infraestrutura de escoamento, mas também nas infraestruturas de processamento e transporte, que também hoje ainda é limitado. O país tem um pouco menos de 10 mil quilômetros de gasoduto de transporte, o que é muito pouco quando a gente compara para a infraestrutura com países mercados mais maduros, né? Então, eu acho que existe, sim, esse espaço, mas é uma trajetória, uma construção que teremos que fazer, que vai requerer investimentos consideráveis. Por fim, eu queria também mencionar, em termos de estratégias de monetização, que é importante observar, dependendo da posição do produtor, se ele tem um campo ou múltiplos campos, está desenvolvendo um portfólio, terá uma sequência de produção, no momento em que está se tomando uma decisão sobre o conceito de desenvolvimento de um campo para exportá-lo à costa ou não, né? A sua capacidade de gerenciar as diferentes características de perfil entre a demanda e a produção. Quando colocamos um campo em produção, tipicamente temos uma curva, né, que segue aquele formato tradicional, há um pico com um platô que pode variar de poucos anos a 2 décadas, ao passo que depois, com o depressionamento, se reduz consideravelmente. Ao passo que o perfil típico de demanda é uma demanda flat com algum nível de take-or-pay, então é um retângulo, né? Em que você tem um número relativamente pequeno de anos contratados. No mercado, conforme o mercado amadurece, você tem maior liquidez, os clientes, até por uma questão de gestão de risco, tendem a contratar 2, 3, até 5 anos, e esse é o perfil de oferta de capacidade que estamos trabalhando no momento dentro do programa Novo Mercado de Gás. Então, essa gestão precisa ser analisada, se pode ser feita através do próprio portfólio do produtor, através da utilização compartilhada de infraestrutura, né, de tal maneira a gerenciar a volatilidade, a inflexibilidade versus a flexibilidade demandada pelo mercado, volatilidade e as diferentes maturidades, né? Então, em função disso, é possível, eventualmente, oferecer gás ao mercado quando ele oferece as condições desse gerenciamento, em particular quando temos já um mercado demandante com preços competitivos, tipicamente gas-to-gas competition, com um preço de hub, né? Por outro lado, quando temos baixa liquidez, o que tem sido, de certa forma, a realidade até aqui, a gente precisa realmente de clientes âncora que ofereçam contratos de mais longo prazo e deem maior segurança com relação ao retorno dos investimentos necessários. Então, por isso aí é importante o papel que pode ter um cliente do setor de termoeletricidade ou um grande
cliente industrial que ofereça contratos com volumes mais razoáveis, mais importantes, que deem o baseload necessário para ancorar a produção. Por fim, eventualmente, dependendo, e aí voltando à curva que o Oswaldo mostrou, se formos bem-sucedidos em realmente dobrar ou mais a oferta de gás ao mercado, e aí considerando não apenas a oferta de gás seco, mas dos líquidos de gás natural que virão associados a esse aumento de produção, a gente pode pensar em desenvolver hubs, projetos integrados de monetização, envolvendo substituição da importação. Nós temos uma demanda enorme por fertilizantes, com muita importação, que o país pode aproveitar o gás para substituir, mas, além disso, indústrias tradicionais, já que temos no país, como mineração e siderurgia, e, eventualmente, considerar novos polos de consumo para a indústria gás química. Aí, tipicamente, a gente teria uma decisão de investir em aumento de produção associada, em termos de volumes, planejamento de localização, infraestrutura, para garantir esse aproveitamento, que oferece a oportunidade de aumento de oferta a custo marginal para os outros segmentos, como residencial e comercial também. Então, era isso que eu queria acrescentar. Espero que tenha atendido a sua pergunta. Não, muito completo, Alexandre. Eu queria trazer aqui o Oswaldo, porque, Oswaldo, nas nossas discussões anteriores, você tem algumas ideias de o que pode ser feito modificando, né, a estrutura do mercado atual, como funciona a indústria, para assegurar que mais gás do offshore chegue ao mercado. Quais mudanças precisam ser introduzidas, ao seu ver? Muito bem, Silvia. Eu diria o seguinte, eu destacaria 5 elementos essenciais para isso. Primeiro, é criar essa infraestrutura de escoamento do gás natural, né, que a ser operada por empresas independentes. Eu vou comentar mais sobre isso depois. Segundo, construir terminais multipropósito na costa. Eu também vou comentar sobre isso. Terceiro, ampliar o mercado do gás no país, né? É o aumento da demanda. Muito sobre isso o Alexandre acabou de comentar, né? O quarto é rever o marco regulatório para dar segurança jurídica aos novos empreendimentos, né? Hoje, por exemplo, né, todos esses dutos de escoamento são integrantes de contratos de concessão ou partilha. Nós vamos precisar, como destacado também pelo Alexandre, nós vamos precisar de escala. Então, essas unidades, essa infraestrutura de escoamento é de grande porte. Muitas vezes é uma produção, é um escoamento de gás cuja vazão é maior do que pode ser ofertado por um único projeto que nós vamos ter no pré-sal, com um único FPSO, por exemplo, né? Então, isso poderia ser feito por operadores independentes, né? Então, é necessário rever o marco regulatório nessa direção. E o quinto aspecto, né, é criar mecanismos de financiamento para a construção dessa enorme infraestrutura que se pede. Voltando ao primeiro, que é criar a infraestrutura de escoamento do gás natural, né, eu comentei sobre essa questão dos dutos que fazem parte hoje de contratos de concessão e de partilha, né? Então, está tudo na mão dos operadores, né, que hoje, vendo a possibilidade de uma plena reinjeção de gás, agregar mais valor econômico ao seu projeto, como apresentou o Tiago, né? Embora eu, pessoalmente, acho que as duas coisas podem ser conciliadas. Parte reinjeção para promover a técnica de injeção alternada de água e gás e o aumento da recuperação e disponibilização para o mercado. E aí poderíamos ter ainda um volume expressivo a chegar ao mercado.
Portanto, sem infraestrutura, nada vai para frente. Outra coisa que eu queria comentar, essa é a ampliação do mercado. Essa história de que vem primeiro, se é o mercado ou a infraestrutura, é algo difícil de ser respondido, porque ninguém constrói uma infraestrutura se não tiver para quem vender o seu produto, né? Por outro lado, ninguém vai fazer investimento em novos setores industriais se não tem um insumo apropriado para a sua produção, né? E é o caso do gás, né? Então, eu diria, por exemplo, que alguma ampliação de demanda pode ser feita. Eu acredito que criação de termoelétricas na base da geração de energia no Brasil tem um espaço, vai ser cada vez mais demandante, porque, como já apresentado, né, a participação do gás na nossa matriz não é tão significativa, e nós temos uma matriz limpa, 80% da nossa matriz é limpa, então nós estamos numa condição muito mais favorável para ampliar a participação do gás do que qualquer outro país desenvolvido aí de fora. Além disso, né, ao usarmos o gás para a geração termoelétrica e não derivados de petróleo, como óleo, combustível e diesel, o que ocorre e tende a ocorrer mais quando temos a crise hídrica, e essa crise hídrica não veio para ir embora no dia seguinte, né? Então, o gás tem um papel importante porque, comparado com os derivados de petróleo, ele reduz significativamente a emissão de gases do efeito estufa. Com relação aos terminais multipropósito, essa é uma questão interessante, né? Porque eles teriam que ser construídos na costa ou próximo à costa, até mesmo por uma questão de custo, né? O gasoduto vai chegar até um terminal desse tipo, ele vai ter que ser dotado de uma UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural, ele vai ter que ter uma unidade, aí eu diria, de liquefação de gás, e também uma termoelétrica acoplada a ele, né? Isso poderá, posteriormente, na medida que isso vai sendo ampliado, gerar outros negócios em outros setores. O Alexandre citou fertilizantes. Então, cria-se um grande complexo de gás natural na região onde isso vai ser instalado, com grandes benefícios para a sociedade brasileira. Por que eu falei unidade de liquefação de gás? Porque, havendo disponibilidade para se levar esse gás para outros estados da federação, poderia ser não por construção de gasodutos em terra, que são empreendimentos complicados e ambientalmente questionáveis. Seria da mesma forma que o gás importado via GNL vem do Golfo do México, vem do Oriente Médio, muito mais longe, para cá, esse gás do pré-sal poderia também motivar o transporte por cabotagem de GNL no país. Então, há como se expandir essa capacidade de utilização do gás natural. E eu diria, para finalizar, que nada disso poderá ser construído se o gás do pré-sal não chegar de forma competitiva em terra. E aí eu diria, né, existe uma característica essencial do gás do pré-sal que contribui significativamente com essa competitividade dele, que é o alto teor de componentes que geram produtos de maior valor agregado, GLP e gasolina natural. Tem mais de 12%, na maioria desses que hoje já estão produzindo gás. Isso você não encontra em qualquer gás de qualquer outro lugar. E eu ousaria dizer que só isso aí já paga a construção de um gasoduto. E seria um gasoduto que seria um dos maiores do mundo,
porque gasoduto offshore, o maior gasoduto offshore do mundo está na Bacia de Campos, é o Rota 2, que vai lá da região dos Campos de Tupi até Cabiúnas. Tem mais de 350 quilômetros. Não existe gasoduto offshore no mundo dessa dimensão. Mas, por outro lado, é viável a construção desse gasoduto. O gás pode e deverá chegar competitivo, principalmente comparado com o gás importado. E o que precisamos, então, é esse conjunto de medidas que viabilizem esse maior aproveitamento do gás de pressão. Osvaldo, obrigada pelas suas respostas. Estão começando a chegar algumas perguntas também do público. Então, vou começar com uma pergunta aqui para o Tiago, e depois uma que eu vou fazer para todo mundo, quem quiser responder. Tiago, essa pergunta diz o seguinte: entendo que a decisão de reinjetar ou escoar o gás é uma decisão que é tomada em fase de desenvolvimento do campo e aprovada pela ANP. Existe a possibilidade de mudar a proporção do gás reinjetado depois, se as condições de mercado mudarem e ficar economicamente mais interessante escoar o gás? Bem, Silvia, a pergunta é muito boa. A gente sempre vai ter um blend, uma combinação de projetos que vão estar aptos a colocar o gás no mercado e projetos em que a gente vai ter a reinjeção total do gás. Então, sempre dá para ajustar isso. Naturalmente, os nossos campos são offshore, diferentemente no campo onshore, né, em terra, que a gente tem uma maior flexibilidade na forma que a gente produz o campo, na forma até que a gente disponibiliza esse gás para o mercado. Aqui a gente está falando de investimentos que são feitos para a gente ficar durante décadas lá produzindo esse gás. Então, eu vejo o seguinte: alguns projetos, sim, a gente tem flexibilidade, vai ter flexibilidade para aumentar a oferta de gás para o mercado, e alguns outros projetos, eles vão estar equipados apenas com as facilidades para a reinjeção do gás, e aí, nesses projetos, a gente não vai conseguir ter essa flexibilidade, que são investimentos aí que demandam, né, longo prazo, e que a gente não consegue mudar o tipo da plataforma assim, a gente tem que fazer isso de forma prévia. Mas, assim, olhando uma visão de portfólio, sim, a gente tem como flexibilizar e como manejar essa questão da entrega do gás ao mercado. Então, com uma visão de portfólio, mas numa plataforma única, você pode abrir e fechar a torneira do gás? Em parte delas, sim, mas vai ter algumas que não. Algumas elas vão estar equipadas apenas com a capacidade de reinjeção de gás. E aí a gente não consegue exportar o gás. Acho que o Alexandre queria também dizer algo sobre esse assunto, né, Alexandre? Eu queria comentar rapidamente sobre uma parte do que o Osvaldo falou e depois essa questão do impacto da exportação. Como o Osvaldo corretamente colocou, o direcionador principal é a existência de demanda. Ninguém vai fazer um investimento do montante requerido para a infraestrutura de gás sem ter pelo menos uma âncora. Mas uma vez que isto acontece, você tem esta âncora e viabiliza o investimento, sempre há uma oferta adicional que vai a custo marginal chegar ao mercado para segmentos que consomem menor quantidade, custo competitivo, competir com outros energéticos, e isto traz a oportunidade de ampliação da infraestrutura de transporte e distribuição. Então, existe aí um círculo virtuoso entre ter esta demanda âncora, desenvolver uma infraestrutura básica que vai dar oportunidade de continuar crescendo. Queria lembrar também, no início do nosso painel, o Osvaldo mostrou aquela curva de projeção de produção e o Tiago mostrou um balanço rápido de oferta e demanda. Nós estamos no país com um consumo de gás tratado na ordem de 70 milhões de metros cúbicos por dia.
dependendo da demanda termoelétrica, pode acontecer um pouco mais. E nós já verificamos com o desenvolvimento Rota 1, 2, 3, que temos um número mágico entre 15, idealmente, mais próximos de 20 milhões para um novo gasoduto, para ter uma escala econômica e aumentar a atratividade. Vejam que a implantação de um projeto dessa escala aumenta a oferta substancialmente, dado o atual patamar da demanda brasileira e da estrutura da indústria, em termos de liquidez para tomar este gás. Então, durante algum tempo, acho que ainda será necessário a gente pensar, e de fato temos empresas e alguns governos estaduais pensando em estruturar projetos de criação de polos consumidores na praia, atrás de gasodutos ou de pontos onde se estão estudando a possibilidade de desenvolver novos gasodutos, exatamente para facilitar a tomada de decisão pelo investimento de novos agentes e gerar esse efeito benéfico da oferta a custo marginal para outros segmentos. Então, eu acho que é algo que está acontecendo e que a gente deve olhar com interesse, inclusive aqueles agentes interessados em participar em investimentos nas diversas infraestruturas necessárias para a expansão do mercado. Era isso. Obrigada, Alexandre. Oswaldo, você quer falar alguma coisa a respeito ou eu passo para a próxima pergunta aqui? Eu só queria salientar um ponto destacado pelo Tiago, que quando eles têm unidades que têm o tratamento do gás para a retirada do CO2 e disponibilização de uma parcela, isso dá uma grande flexibilidade. Isso aconteceu agora com muitas dessas plataformas de Lula. A reinjeção de gás teve que ser aumentada porque não havia a capacidade de escoamento já estava esgotada. Isso está no nosso trabalho também. E então essa flexibilidade é que é interessante nesse tipo de projeto. Já quando você exclui a unidade de separação de CO2 da plataforma para aumentar a capacidade de processamento primário de petróleo, porque você tem a maior recuperação, aí isso não vai acontecer. Então, esse gás que está sendo injetado ali, para mim, ele não sai mais. Porque lá na frente, quando se chegar a uma fase avançada da depleção do reservatório, como sempre acontece, e como vai acontecer em qualquer que seja o processo de recuperação que se utilize, lá na frente não será econômico aproveitar esse gás. Bem, vou passar a uma outra pergunta aqui que recebemos. Esse é um evento de dutos, né, na verdade. Então, muitos dos nossos que nos assistem estão interessados em entender, né, qual realmente é o custo da instalação desses dutos submarinos no Brasil e se existe a necessidade de um grande programa tecnológico para uma redução importante do custo de instalação. Eu faria uma outra pergunta. O custo de instalação de dutos submarinos no Brasil é mais alto, igual, mais baixo que em outros países? O que é que encarece, na verdade, esses projetos de gás offshore? É o duto ou tem outros itens de custo? Aí, por favor, me digam quem quer responder primeiro. Tiago, você quer responder? Posso comentar sim, Silvia. Bom, assim, qualquer iniciativa de redução de custos, ela é positiva. Quando a gente olha um projeto de EIP, qualquer iniciativa, seja redução de custo de poço, duto, ela é positiva. Quando a gente trabalha em reduzir custo de colocação de duto, de fabricação e instalação de duto submarino, a gente está trazendo uma maior possibilidade de colocar esse gás para o mercado. Então, assim, porque quando o projeto vai fazer a análise,
qual é o ponto, né, que é importante? O projeto escolhido é aquele que traz maior valor, é aquele que tem melhor atratividade econômica. Esse é um ponto importantíssimo da decisão. Então, a gente ter uma possibilidade de custos de gasodutos com custo reduzido, isso é muito positivo para a gente deixar ainda mais vantajoso a gente colocar esse gás para o mercado. O Oswaldo comentou alguns pontos importantes ali, e o Alexandre também. Eu queria retomar isso aí um pouquinho. Quando a gente fala de volumes, né, a gente está falando do Rota 3 com volumes significativos, a gente está falando de mais de 20% da demanda atual. É bastante gás. Então, tem que trabalhar bastante a questão da demanda por gás, porque essas coisas precisam andar juntas. Então, esse é um ponto que eu queria colocar. E outro aspecto importante, eu não vejo uma única saída no desenvolvimento ótimo das jazidas. Eu vejo um blend de projetos que a gente vai poder reinjetar todo o gás, e eu vejo projetos que a gente vai ter capacidade tanto de colocar esse gás para o mercado, quanto de reinjetar esse gás. Então, eu vejo uma convivência mútua, e isso, para mim, é o que vai trazer maior valor para a sociedade. Então, eu não acho que a gente deveria ter uma visão pessimista em termos de fornecimento e de disponibilização de gás para o mercado. Agora sim, ter um programa de redução de custos, de implantação dos submarinos, com certeza vai trazer valor e vai melhorar a atratividade dos projetos que a gente está colocando gás no mercado. Mas Silvio, e sobre esse custo da construção do gasoduto propriamente, né? Não tem gasoduto como desse porte, dessa profundidade digamos assim, do solo submarino, e não tem no mundo algo semelhante. Mas, de qualquer maneira, quando nós fizemos esse estudo a que eu me referi, nós procuramos saber o que seria o custo de um gasoduto para fazer parte de uma nova rota. Evidentemente que a gente pegou o custo do gasoduto do Rota 3. E, pelas informações que coletamos, o custo unitário de construção não difere muito do que é praticado lá fora, não. Agora, há, sim, muito espaço para novas tecnologias, principalmente levando em consideração o ambiente nosso aqui do pré-sal, que é completamente diferente. Então, incorporação de novas tecnologias que podem trazer resultados positivos. Aí, todos esses participantes do Rio Pipeline Conference, que é o nosso evento, tem muito a contribuir. Se eu puder só acrescentar algo para ressaltar, o Oswaldo já mencionou também, como a gente pode verificar em mercados mais maduros, o que aconteceu no Mar do Norte, principalmente, nas fases iniciais de desenvolvimento da bacia, os próprios operadores, até pela questão da necessidade de ter a segurança do escoamento, fazem um investimento da infraestrutura necessária para implantação de novos projetos. E isso requer uma alocação de capital. Isso é um problema, porque você compete com novos projetos. Na medida em que a bacia amadurece e novos projetos vão se sucedendo, passa a haver a oportunidade de desinvestir de parte da infraestrutura para agentes especializados que vão, então, passar a operar, e novos projetos vão se conectar nessa infraestrutura que foi construída para um outro projeto que já deplecionou. Isso gera ganho de escala, ganho de eficiência. Esses novos agentes podem trazer uma eficiência maior de capital, trazer o aporte de tecnologias mais modernas para expandir essa rede e favorecer, mais uma vez, o custo de desenvolvimento de novos projetos. Então, como mencionou o Oswaldo, nós hoje temos uma realidade de gasodutos pertencendo aos operadores, um conceito de absoluta integração, operação do upstream. Possivelmente, no futuro, podemos ter
infraestruturas compartilhadas, mais infraestruturas compartilhadas, em que novos projetos se conectam para garantir seu escoamento. Obrigada, Alexandre. Eu não sei se temos um tempo para uma outra pergunta, só faltam 5 minutos para acabar. Então, eu faria o convite para cada um de vocês fazer algumas considerações finais para essa sessão. Pode começar, Osvaldo. 1 minuto e meio. Eu tenho uma grande expectativa de que o gás do pré-sal vai dar grandes contribuições para o desenvolvimento industrial do país. Ele vai ter um efeito diferente desse de simplesmente produzir petróleo, né? Ele vai gerar novos polos de desenvolvimento industrial onde for construída a infraestrutura de aproveitamento do gás, né? E fico satisfeito em ouvir do Tiago que a maioria dos projetos que hoje estão em andamento e que vão contribuir para o aproveitamento desse gás natural estão nas mãos da Petrobras, né? E eles estão trabalhando com opções que tanto atendem a um lado quanto atendem o outro, né? Então, eu vejo que teremos, sim, muito gás ainda a ser aproveitado no nosso mercado. E aí, aqueles elementos essenciais que eu citei são fundamentais. Criar a infraestrutura, né? Ampliar o mercado, desenvolver os terminais multipropósitos mais amplos que forem possíveis e alterar, se necessário for, o marco regulatório para dar segurança jurídica a novos empreendedores que vão entrar nesse mercado. Obrigada, Osvaldo. Tiago? Bem, fechando aqui a minha fala, eu sou bastante otimista com o mercado de gás no país. Eu acho que claro que a gente tem desafios que foram citados aqui, a questão da demanda é um ponto importante, porque a gente precisa, de fato, ter previsibilidade para fazer os investimentos, são investimentos que retornam no longo prazo. Agora, a gente foi beneficiado com reservatórios excelentes aqui no país. Então, a gente tem bastante gás, esse gás está associado ao petróleo. E eu acredito muito na convivência. Não tem um método melhor para tirar mais valor do reservatório. Tem uma combinação de métodos. Vão ter projetos que vai ser mais conveniente reinjetar todo o gás, mas vão ter muitos projetos que vai ser conveniente disponibilizar esse gás para o mercado, porque isso vai trazer maior valor para a sociedade. Então, eu acredito muito nisso. E acho que a gente tem desafios com o país, esse ponto da infraestrutura é um ponto importante, ter investimentos em infraestrutura, a questão de redução de custo ela é fundamental para qualquer projeto, ainda mais numa visão de mundo resiliente que a gente vai ter pela frente, a gente precisa ter uma visão forte de custos, de redução de custos, isso é essencial para a gente se manter competitivo, com o país, inclusive, mas eu tenho uma visão bastante positiva, eu acho que a gente tem muita coisa a destravar em termos até de recuperação dos reservatórios que a gente tem lá, do que a gente já tirou de óleo, a gente vai tirar muito mais, e eu acho que o gás vai aportar muito valor para a sociedade ainda. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Alexandre, últimas palavras. Eu, da mesma forma, também estou bastante otimista, tenho confiança de que vamos ter um crescimento significativo do mercado brasileiro, da participação do gás na matriz, e não só baseado no aumento da oferta doméstica, mas também a continuidade do comércio internacional com importação de LNG, visto que nós temos perfis de demanda diferentes. Então, vai continuar sendo necessário ter o atendimento a uma demanda base, para o qual o gás associado ao pré-sal é extremamente competitivo e benéfico, e, da mesma maneira, nós temos segmentos, como no nosso caso o setor elétrico, que tem a sua sazonalidade. Teremos necessidade e oportunidade de ter térmicas na base, mas devemos continuar a ter térmicas flexíveis e operando em reserva que vão consumir LNG de forma flexível, de forma mais atraente, com
vantagem de custo para o consumidor. Importante também, além dos aspectos técnicos já mencionados, né, tem confiança no papel dos operadores em buscar a otimização do retorno desses investimentos, ou seja, essas decisões técnicas acerca do conceito do desenvolvimento com ou sem a exportação, a reinjeção, elas levam a uma otimização do retorno desses investimentos e, por consequência, necessariamente, da receita da sociedade através de royalties e participações especiais. Então, a melhor forma de maximizar o ganho da sociedade é exatamente deixando que os operadores façam seus estudos e tomem as decisões com base em critérios técnicos. E, por fim, importantíssimo continuarmos na trajetória de reforma do setor, na mudança regulatória necessária para criar um ambiente favorável ao investimento, expansão da infraestrutura e aumento da oferta através do programa Novo de Mercado de Gás. A partir do próximo ano, já, se tudo der certo, teremos outros agentes, que além da Petrobras ofertando gás através de alguns contratos, ora firmados, para distribuidores, e essa trajetória deve continuar com uma série de melhorias, reformas, aprimoramentos do arcabouço regulatório após a aprovação pelo Congresso da nova Lei do Gás este ano, em 2021. Então, eu acho que temos razões para estarmos otimistas. Obrigada, Alexandre. Bem, acho que o nosso tempo esgotou, tem outras perguntas do público, mas infelizmente não vão poder responder, porque precisamos finalizar essa sessão, que tem sido muito rica, aportando visões complementares sobre as perspectivas e os desafios da produção offshore no Brasil. Quero dizer que há outras sessões amanhã e depois que falarão do mercado de gás, então não deixem de olhar o programa e se conectar naqueles momentos, que a discussão continuará com outros panelistas. Mas para hoje quero agradecer de coração nossos 3 panelistas, muito obrigada por dar seu tempo e muito obrigada também a todos que nos acompanharam nessa sessão.